Oi, pessoal. Eu escrevi um texto ontem no LinkedIn sobre a publicitária, a Juliana Marins, que ficou perdida no vulcão, na Indonésia. E eu coloquei alguns pontos que eu achei bastante relevante falar com vocês. Eu achei que esse texto, ele não, ele não teve toda a elaboração que eu gostaria. Então eu resolvi gravar um vídeo. Em primeiro lugar, eh, eu sou publicitária também, então, a Juliana é uma colega de área e eu acho que não só como colega, mas como ser humano, vendo o fim, né, dessa história, foi ainda mais comovente. Mas eu falei o seguinte: eu já fui escoteira, já fiz rapel, já fiz escalada, espeleologia, trekking, e de todos os grupos que eu participei, todos falavam que você tem que, em um grupo, ter um guia na frente, experiente, e um guia atrás. E os iniciantes, as pessoas leigas, vão sempre no meio. Se você tem um grupo pequeno, tem que ter uma pessoa experiente na frente e outra pessoa experiente atrás. Então já foi o primeiro erro, e eu acredito que esse guia é o verdadeiro responsável por tudo que aconteceu. Basicamente, ele assumiu o risco de que a Juliana falecesse ali na montanha. E eu observei algumas questões que, por exemplo, ela estava sem celular, né? Parecia que foi algo intencional. Ela poderia, inclusive, ter sido jogada ali, já que ela foi deixada na trilha pelo guia. Ela poderia ter sido roubada e ter sido jogada ali naquele local. Então a gente não vai saber nunca o que aconteceu ali. Então isso é muito comum, como eu já fiz muitas trilhas, eu gravei um vídeo recente sobre a publicidade no mundo, em outros países, mas eu sempre viajei muito para o interior do estado, para outras cidades, em outros estados do Brasil, fazendo esportes de aventura. O esporte por si só já é de risco, mas o de aventura ele é de alto risco. Então é muito importante você saber que se você está com uma pessoa errada, essa pessoa pode levar o grupo todo para o pior fim. Então, pessoas sem noção te colocam em risco. Outra questão é, dentro desses grupos, né, de espeleologia, de escotismo, de trekking, as pessoas sempre indicaram os equipamentos de segurança. No caso, ela perdeu o óculos, isso é um equipamento básico, né? A pessoa precisa enxergar. Então, tem um objeto que se chama salva-óculos. É uma cordinha que fica no óculos, que prende, que se você escorregar, bater numa pedra, ele custa menos de R$ 10. Ele vai salvar o seu óculos, você não vai perdê-lo. Então eu sempre usei esse salva-óculos, até em óculos de sol. Então, né, se você vai fazer uma trilha, você tem que ter equipamentos básicos, né, como um mosquetão, você tem que ter uma corda individual. Eu tenho essa aqui desde os meus 15 anos de idade. Aliás, desde os meus 16 que eu fiz espeleologia. Então, com essa cordinha aqui dentro da sua mochila, você faz uma cadeirinha e aí as pessoas podem te resgatar. Faz uma cadeirinha com o seu mosquetão e facilita o resgate. Outra coisa é esse cobertor da NASA, que é térmico. Ele também é bem baratinho e você tem que levar. Você vai fazer qualquer viagem, qualquer aventura, você tem que ter o seu kit de sobrevivência. Uma das questões que eu falei é que os canais de youtubers, de viajantes, eles divulgam muito esse lifestyle, né, de que é legal viajar, conhecer lugares e situações novas, comidas, comportamentos, mas
falta uma coisa. Por exemplo, se você faz um folder impresso divulgando qualquer coisa, ele tem que ter a mensagem assim: não jogue esse panfleto no lixo. Tenha responsabilidade. Então, publicidade, propaganda e marketing sem responsabilidade social é um crime. Então, eu sinto falta nesses canais de vídeo de YouTube sobre viagem, essa mensagem. Faça treinamentos especializados de segurança, não arrisque, tenha treinamento. Então, tem que ter alguma mensagem nesses vídeos de YouTube, de criadores de conteúdo, sobre isso, para que as pessoas se atentem que é muito legal viajar, conhecer lugares novos, mas a natureza ela é implacável. Ela vai te colocar muitas vezes em situações porque o clima é extremo, as situações são extremas. Pode dar tudo certo, mas você tem que prever o risco, prever o que pode dar de errado ali. Então, eu sinto falta dessas mensagens educativas, de mostrar que a pessoa tem que fazer um treinamento de sobrevivência e não arriscar. Se tiver dúvida, não arrisca. Então, a minha mensagem para vocês é de que as pessoas têm que buscar não terceirizar a segurança, ter os equipamentos de segurança ali, de sobrevivência, né, um cantil, lanterna, coisas básicas que faltou. Mas também ali eu acho que foi um homicídio. Acho que foi, o guia sabia que ela ia falecer, tanto que não resgataram no primeiro dia e isso foi crucial. A hipotermia, você morre em 15 minutos. Eu já fiz expedições em que eu também já tive que sobreviver de uma queda d'água numa cachoeira e foi muito complicado. Graças a Deus, ninguém aliás, a gente se machucou, mas todos sobreviveram. Quem organiza ali tem que estar à frente, a pessoa mais experiente não pode abandonar o barco. E faltou para mim isso, da responsabilidade do guia, porque se ele tivesse ficado ali, ela não teria falecido. Mas a natureza, ela te dá sinais e você tem que escutar os sinais. Uma das coisas que eu aprendi também nos meus grupos de trekking é que a gente fazia uma oração antes de entrar na mata, pedindo proteção, pedindo licença e ficarmos atentos mesmo. Se você vai para determinado lugar, saber quais são os animais ali que podem te causar algum malefício, o clima, como que você vai se prever, se precaver. Então, esses grupos me trouxeram muito conhecimento e responsabilidade. Então, quando eu tinha alguém muito sem noção dentro do grupo, eles davam bronca e não aceitavam que comportamentos displicentes. E é isso, uma pessoa que não é habilitada, que não é preparada, acaba sempre te levando para o mau caminho, para o pior caminho. Infelizmente, a gente teve o pior fim, mas que fique o aprendizado, né? As pessoas têm falado assim, não vou viajar para vulcão, não vou viajar de balão, não vou, tem que sentar na poltrona 11. Não, na verdade, você tem que fazer, mas com o treinamento certo, com as pessoas certas. E pesquisar mais as coisas. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.